Olá, caro aluno, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez aqui, para as apostas finais, falaremos também aqui nesse tópico que será muito importante, será os conceitos básicos de informática. E aqui eu vou tentar passar o máximo de informação para vocês em pequenos tópicos. Vou compartilhar minha tela com vocês para que possa ficar aí de fácil entendimento esse nosso Vale Tudo, ok? Bom, começamos aqui com o nosso tópico, que são o que são conceitos de informática. Primeiramente, é importante entendermos que o processo de se estudar aí a parte da informática, ela está envolvida em diversas ramificações. É como se nesse exato momento você pegasse aí o seu notebook ou o seu desktop, pegasse ele nesse exato momento e começasse a desmembrar ele. É como se você começasse a tirar peças dele, até você chegar lá na criação dele, ou seja, lá no ponto inicial. E aí desse ponto inicial você vem reconstruindo até você chegar numa base sólida ali, onde você consiga entender de fato o que é então esse nosso conceito de informática. Tá bom? Pois bem, para entendermos melhor esse conceito da informática, vamos começar aí a partir do ponto onde se trata o tipo que é informática, que envolve aí muitas das vezes, vamos falar assim, dados e informação. São duas coisas que são de extrema importância. Mas antes de dar continuidade aqui, se você é novo em nosso canal, não se esqueça, aqui embaixo, olha, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que toda vez que surgir um vídeo novo, você seja notificado. E assim também o YouTube consegue entender que esse conteúdo consegue atingir várias outras pessoas com o mesmo interesse. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando aqui o nosso conceito, o nosso entendimento sobre a informática, qual que é a diferença então, se a gente falarmos assim, de dados, que são nomes que você vai se deparar com frequência na sua prova, quais são os tipos de dados, periféricos, entre outras informações que eu vou citar aqui. Então é extremamente importante que você consiga associar esses nomes às especificações que eu estou falando aqui agora. Então vamos lá, falamos de dados e informações. Eu vou fazer uns desenhos bem genéricos aqui, porque eu sei que eu posso aqui estar falando para alunos que estão iniciando exatamente agora ou que nunca ouviram falar nesse tema de dados e informação. Então eu vou colocar aqui para vocês, para que você possa entender o que é essa diferença. Como que nós podemos classificar então um tipo de dados e informação? De uma forma bem genérica, um cenário bem simples, vamos falar o seguinte, que dados, podemos dizer que deixa eu mudar aqui para ficar bem legal. Dessa forma aqui, deixa eu aumentar, talvez não tenha ficado muito grande para vocês. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor a visualização. Bom, espero que tenha ficado aí melhor a visualização. Eu quis aproveitar esses blocos aqui, mas eu vou aproveitar então os blocos dessa forma. Bom, para entendermos o ponto inicial que eu acabei de falar agora, mas, Samuel, qual que é a diferença entre a parte de dados e informação? Bom, aqui nós temos alguns dados, que são algumas letras. Dados é toda aquele dado bruto, ou seja, de forma geral. Por exemplo, eu falar para você assim, eu preciso de um dado. Eu preciso de um dado, eu preciso de uma letra. O que você acabou de falar agora foi um tipo de dado. Fala uma outra letra, foi um outro tipo de dado. Só que esses dados, uma vez não organizados, eles não servem de nada. São apenas dados. Por isso,
esse conceito de informática, ele tenta unir essas duas informações em dados e informação. Porque a partir do momento que você consegue fazer uma junção aqui, pegar esses dados e fazer uma organização, você consegue gerar, por exemplo, uma informação. Você consegue pegar os seus dados e gerar, então, uma informação, ok? Então, vamos dizer que o conceito aí de informática de forma inicial seria fazer essa junção, pegar todos os dados e gerar informação. É isso que, se a gente for voltar lá atrás, naquilo que eu falei de você desmembrar o seu computador, você vai entender que todos os dados gerados, eles precisam gerar uma informação para você. Porque se não fizer isso, de nada adianta, então, você ter o seu notebook ou você ter o seu desktop. Ok? Bom, tratando-se disso também, além de dados e informações, nós entendemos também que o termo de informática, ele consiste em fazer alguns tratamentos. Além de ele pegar esses dados e transformar ele em informação, existe um tratamento nesse processo. E esse tratamento nós podemos fazer da seguinte forma: armazenamento, processamento, coleta e transmissão. A coleta, na verdade, é quando você recebe, e essa transmissão aí, quando você vai transmitir, é o modo de enviar. Sendo assim, como eu falei para vocês fazer o desmembramento até o final, até o início, vai chegar numa conclusão que eu acabei de citar para você aqui agora. Se nesse exato momento aqui, eu passei todos os dados. Quando eu falei, por exemplo, para você uma letra, e você, na partir daquele momento, gravou aquela letra, você conseguiu fazer o primeiro tópico que eu falei agora. Não sei se você percebeu, mas acabou de fazer esse primeiro tópico. E qual é esse primeiro tópico? Foi o de armazenar. Porque a partir do momento quando eu coloquei no quadro aqui, nós iniciamos pela letra B, você, cara aluno, ao perceber, ao ler, ao identificar, ao visualizar essa letra, você fez o primeiro processo da informática, que foi fazer o armazenamento. Você fez o armazenamento desses dados, ok? Depois que você fez o armazenamento desses dados, que você soube agora, porque eu posso apagar isso aqui, que eu tenho certeza que você, se eu perguntar quais são as letras que estavam aqui no quadro antes de eu fazer de eu apagar essas informações, você vai conseguir falar para mim quais são essas letras, porque houve um processo aí do conceito de informática, que é o primeiro, de armazenamento. Sendo assim, nós temos agora o segundo conceito, que é o de processamento. Qual que é o processamento disso aqui? Qual que é o processamento desse dado? O processamento desse dado é você começar a fazer uma sequência. É você saber que existe uma ordem de ser processado isso daqui. Você precisa processar esses dados em uma determinada ordem. E quando você processa, quando você faz esse processamento, você consegue gerar uma informação. Então, observe bem. Nós temos aí esses tópicos. Anota: armazenar, processar, coletar e transmitir. Anota, ok? Sendo coletar, no caso, é você receber. Então, o transmitir é quando você faz o envio. Tudo bem? Anota esse tópico que eu acabei de falar agora. Então, quando nós passamos pelo papel de realizar o processamento, esse processamento aqui, ele já vai conseguindo gerar informação. Então, quando eu passei pela fase de coleta, ou seja, eu coletei esses dados, eu processei esses dados, gerei uma informação com esses dados, e quando eu faço todo esse recurso aqui, eu faço a transmissão dele. Eu faço a transmissão, ou seja, eu estou transmitindo para o usuário. É o que o computador muitas vezes
consegue fazer. Então esse conceito que a gente precisa entender agora, para que você possa conseguir fazer a sua prova nesse Vale Tudo, é você entender que nesse conceito você precisa ir lá atrás, desmembrar tudo aquilo que você tem de conhecimento ou que você não tem agora, por exemplo, e começar lá dos primórdios, lá da base inicial. Sendo assim, é importante você entender que existe a fase de dados e a fase ali de informação. Mas antes disso, quais foram os tópicos que vocês acabaram de anotar agora? Fala comigo. Armazenamento, processamento, coleta e qual que foi o outro? Transmissão. Todo esse conceito básico desse cenário que nós criamos aqui agora é o que o computador, é o que a informática ela é capaz de fazer. Pegar esses dados, processar esses dados, coletar esses dados, pegar os dados, transformar esses dados em informação e transmitir. Ok? Seguimos então aqui adiante. Temos outros pontos que podemos fazer uma associação aqui, além desse cenário que nós criamos. Eu acho que dessa forma aqui, no meu ponto de vista, tenha ficado um pouco mais claro para vocês entender quando a gente está falando aqui de dados, ok? Dados são todas aquelas informações, são todos aqueles itens brutos, né? Aquela coleta bruta, vamos dizer assim. E aí nós temos ao final de todo esse processo a nossa informação. Os dois conceitos aí que o nosso computador trabalha. Seguindo adiante, além desse conceito de dados e informações, sabemos que também que na informática nós precisamos de um principal dispositivo aí para tratar isso, que seria, por exemplo, o computador. E o computador, por sua vez, ele é formado de diversos componentes ali também. Quando você fala computador, você está falando de um conjunto, ok? Sendo assim, tratando-se de um computador, já que ele tem esse conjunto de periféricos, primeiro, nós passamos por esse processo aqui lá atrás. Ok, guarda todo esse conceito que nós acabamos de falar aqui agora. E vamos partir então para a parte do computador, certo? Sendo assim, o nosso computador ele é capaz de armazenar, manipular, receber e enviar. Só que ele é capaz de fazer isso através desse conceito que nós criamos aqui. Só lembrando que isso daqui que nós realizamos é uma analogia. Todo esse processo aqui, toda essa nomenclatura que nós criamos aqui, é somente uma base ilustrativa para que você, caro aluno, possa entender então aí todo esse conceito. Tudo bem? Bom, seguindo adiante aqui, todo o computador, pelo fato de ter aí todo esse conceito, esse conjunto de periféricos, eu preciso falar com vocês então a parte de armazenamento. Ok, Samuel, eu entendi que há um tipo de armazenamento, mas que armazenamento é esse? O computador, a informática, se a gente for parar para analisar ela detalhadamente, nós vamos entender que a informática ela é quase que um estudo do corpo humano. Porque você pode ver que várias fases que existem dentro da informática, se você for parar para analisar, são bem semelhantes aos nossos comportamentos, a tudo aquilo que nós precisamos ou que realizamos diariamente. E com isso, com base nisso, podemos citar, por exemplo, armazenamento, memória, os periféricos, ou seja, que são as partes que compõem aquele computador, ou seja, são as partes que nós podemos dizer assim, que auxiliam o nosso corpo. Vamos dizer assim que o nosso braço ele vai nos auxiliar em uma determinada função, a nossa perna vai nos auxiliar em determinada função, nossos olhos e assim por diante. Assim também foi feito dentro da informática. Vários periféricos
consiste em ajudar, em contribuir com uma determinada função, que sem ele, por exemplo, ficaria meio que obsoleto. Alguma parte, alguma tarefa a ser feita. Ok? Seguimos adiante aqui para entender um pouquinho sobre esse conceito de armazenamento periférico de computador, de peças, esse conjunto. Vamos entender que antes, eu só vou citar aqui porque está dentro desse nosso conteúdo. Uma palavra escrita, por exemplo, my friends, tá? My friends, ok? Acho que dá para vocês conseguirem visualizar aí, mas o que está escrito aqui, my friends. Esse my friends, na verdade, anteriormente, eram gigantescos computadores para que pudesse processar um simples cálculo. Um simples cálculo era necessário aí um mainframe que era um mega computador, um computador de grande porte que ocupava aí então uma grande sala. E mediante isso, nós podemos entender que para entender esse conceito da informática e entender também que lá atrás, para chegar até o que você tem hoje aí no seu desktop ou no seu notebook, foi necessário passar por esse mainframe aqui. E o que são esses mainframes aqui? Eram computadores de grande porte que ocupavam, por exemplo, uma sala. Então você já pode imaginar aí, se é um dispositivo com um grande porte, ele teria diversos requisitos que atrapalhariam, de certa forma, em um caso, mas que naquela época era necessário. Então hoje, se a gente for analisar, nossa, um computador de grande porte que ocupa uma sala inteira, um único computador, é surreal a gente imaginar que isso no tempo de hoje ajudaria alguém, já que o nosso dispositivo móvel hoje já é considerado um dos computadores mais usados, por exemplo, e cabe na palma da mão. Sendo assim, para a gente entender esse conceito, a gente precisa voltar lá atrás e entender que o mainframe, porque pode cair uma palavra dessa na sua prova e você muitas vezes se perguntar, poxa, mas eu não me recordo, lembro o que é mainframe. Então, lembra como eu falei aí, para que a gente possa entender esse conceito de informática, a gente precisa desmembrar tudo aquilo que você vê hoje como o seu dispositivo móvel, como o seu notebook, como o seu desktop, desmembrar ele e entender desde lá do nascimento. E esse mainframe aqui eram grandes computadores que ocupavam uma sala que era de grande porte e que eram feitos para executar ali pequenos cálculos. Sim, pessoal, pequenos cálculos, mas é algo também que ele poderia fazer aquilo ali repetitivamente. Por que uma pessoa não falava já que é um cálculo básico e simples, mas é uma máquina? É uma máquina que fica ali incansavelmente fazendo ali aqueles pequenos cálculos. E, portanto, por ser vamos dizer assim, um computador de grande porte, só para a gente poder aqui já pular para a próxima etapa, por ser um computador de grande porte, por exemplo, além de realizar ali cálculos simples, com a evolução e com a melhoria, esses mainframes também foram capazes também de realizarem cálculos mais complexos, ou seja, executar ali alto poder de processamento, muita capacidade de memória, ou seja, já melhoraram também aqui a memória dele, entre outras informações, trabalhar com grande volume de dados, ou seja, se ele está processando ali, tem alto poder de processamento, então, consequentemente, ele trabalha ali com grande volume de dados, ok? E aí, por diante, nós conseguimos também ver hoje, em tempos atuais, claro, que não mais um mainframe que ocupa uma sala, mas a gente pode enxergar aí que hoje, por exemplo, existe computadores capazes de realizarem processos absurdos, tá? Que são geralmente os computadores militares, que precisam realizar aí cálculo com grande capacidade e grande assertividade, com grande poder de processamento naquelas informações. Porém, só para vocês entenderem aí, hoje, nesse exato momento que você está assistindo essa aula, para um pouquinho e pensa um computador que ocuparia exatamente
por completo o espaço que você está agora. Uma máquina que ocuparia esse espaço. Se é o seu notebook, por exemplo, que provavelmente pode estar num ambiente, numa superfície plana aí, e que se você colocar a mão por baixo, ou se for um desktop, você vai observar que ele está ali com uma certa emissão de calor. Isso pelo fato de ser um dispositivo pequeno. Agora imagina um mainframe desse, ocupando o seu ambiente, ou o ambiente que você se encontra nesse exato momento, ok? Então, hoje, né, atualmente, existe sim, mas não se comparado aos que era antigamente, ok? Então, vale a pena ressaltar e vale a pena vocês também aí já fazerem essa anotação, tá bom? Então, com o passar do tempo e com essa evolução, foram surgindo aí, então, os mini computadores, ou seja, que pode ser considerado também computadores de uma evolução, já que computadores, né, para entender esse conceito, são aí máquinas já desenvolvidas para executar autoprocessamento de dados, ou seja, aquilo que nós, seres humanos, por exemplo, conseguimos executar ali em um curto tempo, ou uma demanda de tempo menor, já essas máquinas aqui e mini computadores são capazes de realizarem diversos tipos de processamento de dados, ok? Bom, seguindo aqui então, esses mini computadores, eles são sim uma evolução desses mainframe, porém não é um assunto também com muita frequência visto em prova, já que esses mini computadores, eles são uma evolução e que vale a pena aí vocês terem anotado essas informações que nós falamos sobre o mainframe, né, a sua evolução, como que eles tinham essa arquitetura anteriormente, e esse mini computador aí, ele é uma evolução, ou seja, uma capacidade de computador de processamento menor, né? Ele era um computador menor, por isso o nome mini computador, porém não é um nome tão citado em provas, mas eu não posso deixar de falar dessa segunda evolução que teve aqui então após o mainframe. Ok? Continuando então, seguimos adiante com o nosso aqui mini computadores, que é um tema, como eu falei aqui, pouco citado na prova, mas sabemos que após esse período aqui, chegou então a fase do nosso famoso microcomputadores. Sim, menores, né? E mais compactos que o mini e com grande poder de processamento. Via de regra também, ele tinha aí a sua capacidade de processamento e armazenamento menor do que a do mainframe. Porque pensa o seguinte, nós estamos aqui voltando no tempo. Esse mainframe aqui, ele tinha uma sala, um exemplo, uma sala para ter então aí sua estrutura e comparado ao microcomputador, que são dispositivos menores, essa demanda de processamento e armazenamento, ela diminuiu pelo fato também de ser diferente aí. Porém, naquela época não tem como se comparar a quantidade de armazenamento que nós temos hoje, tá? Então não vamos levar em consideração aí os tipos de armazenamento que nós temos hoje, megabyte, terabyte, gigabyte, não se compara a isso, tá? É diferente nos tempos atuais, pois lá atrás, pouquíssimo de dado que o mainframe conseguia processar, naquela época era muito. Se comparado com o mini computador pela sua estrutura ser menor, mas ainda ter um bom processamento, o microcomputador ele acabou sendo aí tendo essa redução, porque ele se tornou um dispositivo compacto e mais casual, fugindo um pouquinho da sua regra, já que esse dispositivo era para realizar diversos cálculos militares. Já os microcomputadores tiveram um pouquinho ali o seu diferencial em relação a ter uma segmentação diferente.
Samuel, qual então eu posso levar como base a diferença entre um mainframe e um microcomputador, já que você citou aí que os dois tiveram essa discrepância em armazenamento? Vamos lá? Vou passar para vocês aqui então o seguinte. Computador, pequeno porte, mainframe, grande porte, microcomputador, menor capacidade de processamento e armazenamento, como eu havia mencionado agora há pouco, né? E o mainframe, maior capacidade de processamento e armazenamento. E você deve se perguntar, mas por quê? Sendo que o mainframe eu consigo imaginar sendo uma sala toda com peças mecânicas ali, ocupando um grande espaço. E é por isso, porque a estrutura do mainframe ela foi desenvolvida justamente para isso naquela época, para ter um grande poder de processamento, então maior capacidade de processamento. Já o microcomputador, o objetivo deles era tentar imaginar aí, será que o aluno que está vendo a aula nesse exato momento, ele consegue ter esse dispositivo de um mainframe na casa dele, no conforto da sala dele? Não, não consegue. Então, pensando nisso com o objetivo de reduzir para que o usuário comum tivesse acesso a esse poder de processamento, o microcomputador ele tem a menor capacidade de processamento e armazenamento daquela época por conta dessa característica, ok? Ainda atende um ou poucos usuários e o mainframe atende vários usuários. E lembrando que a gente está falando aqui tudo aqui daquela época, tá? Custo menor, o mainframe custo mais elevado. Ok? Seguimos agora adiante e eu vou passar para vocês aqui agora para tentar compartilhar a minha tela para que vocês possam também entender essa tabela. Bom, aqui está a nossa tela. Pausa um pouquinho essa aula e você consegue anotar aí, fazer um diferencial entre essas duas informações que estão contidas aí, entre microcomputador e o mainframe, ok? Bom, seguimos adiante aqui, nós temos uma outra informação que precisamos falar agora, que chegamos ao ponto de falar dos desktop, ok? Bom, desktop nada mais é daquele computador de mesa que você tem aí, ou aquele famoso gabinete, todo mundo diz, que na verdade não é esse nome de fato, ok? Lembramos que cada dispositivo aí vai ter o nome correto no qual nós vamos citar aqui agora. Portanto, esse desktop são microcomputadores de mesa, ou seja, possivelmente você, cara aluno, deve estar com um aí agora para assistir essa aula, ok? Microcomputadores ou desktop são computadores chamados de, vamos dizer assim, PC, que é o Personal Computer, que é o computador pessoal. Sendo assim, dessa estrutura que nós falamos aqui, que é o mainframe, o mini computador, o micro... Vou apagar essa parte aqui, que eu acho que já ficou bem explicado. E se precisar voltar aqui nessas informações de dados e informação, nós iremos voltar para poder explicar melhor, ok? Continuando aqui então, falaremos então agora sobre a parte do microcomputadores. E em seguida, o nosso desktop, chamado aí por alguns também de PC, que é o Personal Computer, que são computadores pessoais. Levando para um conceito, para a gente entender a parte um pouquinho agora do conceito de informática, e já estamos chegando na metade do nosso computador desmontado, vamos falar assim, nós tivemos que desmembrar ele. Nosso desktop aqui, ele tem uma formação que ele vem de uma origem lá do mainframe. E isso não vai mudar. E se você, cara aluno, lembrar o que eu falei agora há pouco, toda essa informatização, ela veio como um espelhamento do nosso comportamento.
Então, por mais que seja feito através de processamento, armazenamento, coleta, envio, transmitir, mesmo que passe por evolução com os tempos atuais, ainda assim permanece essas características, mesmo que venha de anos atrás. Ok? Bom, precisamos entender que há uma diferença agora na parte de desmembramento dos desktop para que possamos entender que existe a parte física e a parte lógica para que aquilo ali seja passado para a gente conforme nós usamos hoje, por exemplo. Para que seja possível você, cara aluno, assistir essa aula de hoje, é necessário que chegamos aqui nesse desktop entendendo um pouquinho sobre hardware e software, que também está aí dentro do nosso conceito de informática, ok? Pois bem, o desktop aqui, ele já passa a ser então um conjunto ali de hardware. Não falarei de software por enquanto. Por enquanto eu vou falar somente da parte de hardware. Hardware, para ficar mais fácil que o nosso cara aluno consiga entender, podemos entender que hardware é tudo aquilo de forma física, a gente consegue então pegar, tocar, então algo rígido, algo sólido ali mesmo, a gente pode ter aí como base esse nome, essa nomenclatura chamada de hardware, ok? Vou deixar aqui para que você, caro aluno, talvez não tenha visto falar dessa palavra. Vou escrever aqui porque possivelmente, se você se deparar com essa palavra na sua prova, você de imediato vai lembrar então o que quer dizer essa palavra, já que ela está no termo em inglês. Então, vem comigo que eu vou explicar primeiro essa parte do hardware e depois falaremos sobre o software, ok? Hardware. Então, entramos na parte aqui agora do desktop. Alguns conseguem entender aí, o meu PC estragou, o meu PC queimou, eu ganhei um PC. Então, já sabe aí qual que é a nomenclatura então dessa sigla PC e o desktop também, que no caso é o nosso microcomputadores de mesa, ok? Seguimos então aqui para falar um pouquinho sobre a parte de hardware. Hardware podemos entender como a parte física, a parte rígida do nosso computador. Hardware é a parte física do computador, são circuitos, componentes eletrônicos, a parte concreta do computador, as quais você pode tocar. Foi o que eu acabei de falar agora. Então, se você imaginar agora, fechar o olho e falar assim, olha, eu vou tentar identificar o que é hardware, por exemplo. Na sua casa, você vai tentar imaginar ali o que é hardware na sua casa. Então, geladeira, hardware, fogão, hardware, ar-condicionado, hardware, SBT, já não é. Entendeu? Globo, já não é. Então, são situações que tem no seu local ali, mas você consegue entender claramente que o nosso conceito aqui, claro, de uma forma bem genérica que nós estamos falando aqui, para entender o conceito de hardware, é só você lembrar aí, como eu acabei de mencionar aqui, tudo aquilo que você consegue interpretar e entender como se fosse algo físico, algo que você pode tocar, ok? Mediante isso, se você tem um dispositivo móvel, que é, por exemplo, o nosso laptop, o nosso notebook, você consegue entender ali que há um conjunto de hardware também integrado e que não separado, diferente do desktop. Por exemplo, se você vê ali o nosso microcomputador sobre a mesa, você logo vai ver ali que ele tem a parte do mouse, do teclado, de uma impressora já conectada, do monitor, do gabinete, da placa-mãe. Então você consegue ali identificar de forma desmembrada aqueles itens. Agora já o nosso laptop, o nosso notebook, você vai ver que tem todo esse conjunto de hardware
porém de forma ali já integrada. Portanto, é importante que você, aluno, frise isso, identifique, porque todos os nomes que eu estou colocando aqui são nomes que, claro, exceto o mini computadores, eles são citados sim em provas. Então vale a pena que você, nesse exato momento, você consiga ir já anotando e fazendo uma associação de cada nome que nós estamos citando aqui no quadro, ok? Passamos adiante, já que ficou um pouco mais claro essa parte de hardware. Deixe aqui também nos comentários se ficou alguma dúvida referente a algum desses nomes aqui, ó, que nós acabamos de citar agora, ok? Seguimos adiante. Vamos falar agora, então, sobre o software. Software, na verdade, agora vai fazer um pouquinho o inverso, né? Daquilo que nós acabamos de falar agora. Ele vai ser o inverso. Não tem como nós falarmos agora que o software, por exemplo, ele é um monitor. O software, por exemplo, agora é o inverso a gente falar agora é um teclado. Não, porque tudo aquilo que nós já citamos, ele se enquadra na parte física. Tudo aquilo que é físico, lembra? Tudo aquilo que você pode tocar ou pegar é a parte do hardware. Tratando-se da parte de software, é a parte lógica do computador. São programas instalados no computador para controlar o hardware. Ou seja, você consegue entender que o software ele vai fazer sempre ali o controle do hardware. Ou seja, sem o software, o hardware não é nada. Ou não tem como existir um software se não tiver um hardware. Então, você agora, caro aluno, entender que para um microcomputador existir, para que ele possa funcionar, para que ele possa processar, para que ele possa armazenar, é preciso ter esses dois conjuntos aqui. Ah, Samuel, mas por que você não comentou, não falou sobre eles anteriormente? Porque no processo, quando foi desenvolvido, foi criado, eu cheguei a comentar, não sei se chegou a deixar registrado nas suas anotações, que teve uma funcionalidade específica, teve um objetivo específico, e que naquela época, por exemplo, não tinha possibilidade de desenvolvimento de software por conta dos hardwares que eram bem limitados e os hardwares não tinham a mesma proporção ou função nos quais tem hoje. Por exemplo, nessa época aqui, não tinha monitor. Não tinha como você... A forma de geração de dados ou processamento de dados eram completamente diferentes e impressos também de forma diferente. À medida que essa tecnologia ela vai avançando, ela vai sofrendo alterações, novos recursos são gerados. E é por isso que hoje o usuário ele tem essa conexão com o computador, vamos dizer assim, essa intimidade com o computador. Porque se não houvesse isso aqui, não havia nenhum tipo de interesse do usuário comum ter acesso somente ao hardware ali, ok? Seguindo adiante, já que nós falamos aqui que ele é a parte lógica e programas instalados no computador, como exemplo, nós temos então o sistema operacional, temos também editor de texto, planilhas eletrônicas, entre outros, ok? Vou deixar aqui para vocês então uma imagem para que vocês possam anotar aí e eu irei tomar aqui um pouco de água. Bom, fica aí a imagem que vocês conseguem ver. Bom, conseguiram entender então a parte do software e também do hardware, ok? Vai conseguir aqui já hidratar um pouquinho a garganta para que a gente possa continuar aí. Seguimos adiante aqui, ainda na parte de software e de hardware, dentro desses dois temas, para entender um pouco mais, de forma mais avançada esse conceito, vamos agora falar um pouquinho o que nós podemos encontrar
e que faz parte do nosso hardware. Samuel, eu vi que você falou que o desktop ele tem esses conjuntos, mas esse hardware, o que de fato ele é dentro do meu dispositivo e o que eu posso me deparar, por exemplo, dentro de uma prova? Se porventura eu falar o seguinte, quais desses periféricos podemos entender dentro do conceito de informática, sendo ele parte ou sendo ele um hardware? Lá no início, aqui eu já falei alguns deles, mas falarei novamente para vocês. Processamento, que é o processador, memória, dispositivos e o barramento. Vou falar de novo. Processador, memórias, dispositivos e barramentos. Ok? Vou falar agora cada um deles aqui para vocês. Processador não será diferente daquilo que eu mencionei aqui. Função de processar os dados. Lembra que eu falei que eu coloquei aqui? A letra B, D, o L, o A. E esse processamento que nós falamos aqui agora, ele consegue processar, consegue coletar esses dados e processar, ok? Processador, função de processar os dados, executando operações sobre os dados conforme as instruções dos programas. Caro aluno, você lembra que estavam aqui as letras de forma desorganizada? Se porventura esse software ele não é desenvolvido para organizar esses dados, na hora que ele exibir para o usuário, ele não vai ter controle sobre isso. Então, esse processamento, esse processador, ele de fato ele precisa trabalhar em conjunto e saber lidar com esses dados que são gerados, ok? Memórias, função de armazenar os dados, temporária ou permanente. Ficou dúvida, não ficou? Memória, mas quando que ela é permanente e quando ela é temporária? Já pensou? Vamos lá. Já falamos aqui então de alguns hardwares que compõem o seu desktop. Hardware você já conseguiu identificar que é de forma genérica, ou seja, esse complexo aqui total do seu dispositivo, hardware. Ok, mas estamos agora desmembrando cada um deles, para que você possa entender, caro aluno, o que quer dizer cada parte, tudo bem? O processador, para que ele serve. Agora a parte da memória, vamos falar um pouquinho também sobre a parte temporária e a permanente. Lembra quando eu falei no início que a parte da informatização ela veio como um espelhamento do nosso comportamentos e atitudes? É aí que eu falei, lá no início, há mais ou menos 40 minutos atrás, eu falei com vocês sobre esse comportamento. E o que seria, por exemplo, essa memória? Quando que ela é temporária e quando que ela é permanente? Essa memória temporária, ela precisa ter um acesso, essa memória ela precisa ter um acesso em seu computador e que você vai se deparar com um nome chamado dessa forma aqui. Deu pra ver aí? Que é a memória RAM. Deixa eu apagar aqui, colocar um pouquinho mais de espaço, porque eu não gosto que fica aí, não fica legal para vocês. Talvez tenha ficado melhor agora, né? Bom, acho que ficou melhor. Então agora nós temos esse tipo de memória. E quando que ela é temporária, por exemplo? Eu gosto de criar cenários de ilustrações, porque o aluno fala assim, realmente isso já aconteceu comigo. Isso é verdade, agora eu entendo por que acontece isso. Tá bom? Essa memória temporária, ela serve, na verdade, para quando o seu desktop, o seu hardware, por exemplo, ou melhor, quando o seu software precisa fazer ali
uma breve leitura de um determinado programa. Por exemplo, já imaginou quando você precisa lembrar de algo que você fez horas atrás? E que muitas das vezes aquela informação, ela de fato, ela não era uma informação para ficar permanente? Lembra nesse exato momento agora que você está assistindo essa aula, algo que você acabou de fazer hoje, nesse dia, e que você muitas vezes não teve a importância de gravar aquela informação, de deixar aquela informação permanente. E isso acontece. Isso acontece porque tem informações que muitas das vezes a gente precisa só daquele determinado momento. E passou daquele momento a gente não precisa mais dela. Só que ao mesmo tempo, há informações, há dados já processados que nós precisamos armazenar. Então essa é a diferença aí que a gente vai conseguir chegar agora. Sendo assim, essa diferenciação aqui da memória temporária é que muitas das vezes você vai utilizar ela só em um determinado momento do seu dia, só em um determinado horário, só numa determinada parte. Tratando-se do nosso desktop via software, por exemplo, ele vai utilizar essa memória apenas para fazer uma breve leitura de um programa. Quer entender melhor? Quando você está abrindo um aplicativo, e muitas das vezes esse aplicativo ele está demorando para abrir. Esse aplicativo ele está ali rodando, e você falando assim, nossa, o meu celular, o meu dispositivo, ele está muito lento. É que, na verdade, naquele momento ali, há uma necessidade de se ter uma memória temporária para fazer a leitura daquele programa, daquele software. E quando você, de repente, naquele momento, fala o seguinte, olha, eu vou reiniciar o meu dispositivo. E aí você reinicia, parece que tudo voltou novo, tudo voltou ao normal. Já aconteceu, já? Pois bem, quando você faz isso, essa memória temporária é quando você tivesse dado um reset nela. É como se você tivesse reiniciado essa memória. Ou seja, tudo aquilo que ela já tentou lembrar daquele momento, todas as coisas que você tentou lembrar das suas últimas 6 horas, é como se você falasse, não, peraí, para eu lembrar de tudo desse momento, você precisa parar, concentrar e verificar passo a passo do que você acabou de fazer hoje. Desde quando você aí já acordou, ou desde o momento que você aí já iniciou a nossa aula para chegar o momento de você falar, olha, eu lembrei de tudo. Então assim é a diferença dessa memória temporária. Quando você faz um refresh nela, quando você para ali para poder tentar lembrar tudo aquilo que você já conseguiu fazer naquele momento, é como se você tivesse dado um reset. E quando você faz um reset no seu dispositivo móvel, quando você faz uma reinicialização do seu computador, por exemplo, é como se essa memória, esse hardware que é a memória, estivesse com vários dados aqui, com várias informações, e ela não consegue mais lidar com a memória. Por quê? Ela chegou no ponto que ela tem tanta informação ali, temporária, que ela não consegue mais reutilizar aquilo. Portanto, quando você faz um refresh nela aqui, ou seja, quando você reinicia, você está liberando espaço nessa memória aqui, fazendo com que ela consiga fazer uma nova leitura. Tendo uma nova leitura dessa memória RAM aqui, por exemplo, se chama-se uma memória temporária. Por quê? Mesmo que você reinicie o seu celular, você excluiu o seu aplicativo? Você reiniciando o celular para ele voltar mais rápido, ele excluiu a sua rede social, o aplicativo da sua rede social? Ele excluiu aquele aplicativo de banco? Não, mas você pode perceber que ao reiniciar, os aplicativos irão carregar de forma mais rápida. Por isso, a inclusão aqui que eu falei agora da memória, uma função de armazenamento de dados. Lembra que dados nós falamos lá no início, que esse armazenamento de dados, ele acaba sendo temporário por conta disso. Samuel, muito bem. Esse exemplo ficou claro para mim agora
quando você falou do meu celular que realmente acontece isso ou que o meu computador acontece isso. E quando eu reinicio, ele volta melhor. E eu consegui entender que quando eu reinicio, ele reseta essa memória, ou seja, ele zera essa memória, mas sem apagar e sem danificar nem o dado do meu dispositivo. Entretanto, há uma memória de armazenamento que eu acabei de falar agora, que é a memória permanente. Essa memória permanente, ela é até um período até que você vá lá e exclua ela. Novamente, seguindo o nosso comportamento, entendemos o quê? Que o conceito da informática, já que ele copia nossas ações, essa memória permanente, o que você poderia associar ao que você faz ao seu dia a dia? São as memórias que você tem a longo prazo. Fala para mim, cara aluno, se você aí não lembra de algo que aconteceu, um fato ou uma história ou um acontecimento de 3 anos atrás, 4 anos atrás, alguma coisa que aconteceu exatamente antes da pandemia, por exemplo, você vai lembrar de alguma coisa. Ou seja, essa memória temporária, esse evento que você optou por lembrar, por armazenar, é diferente do que a memória RAM, por exemplo, se eu falar de um ponto bem genérico, bem específico, que você não teve relevância de gravar, por exemplo. Ok? Conseguiu entender aí? Então, essa memória permanente, podemos tratar como se fosse o hardware chamado HD, que é o hard disk, que é o disco rígido, né? É aquele disco ali sólido, vamos dizer assim. E esse HD, ele tem o poder de armazenar essas informações a longo prazo, por isso que se fala permanente, porque você pode desligar o seu computador e ligar ele daqui 5 anos, que essas informações elas ainda vão estar contidas ali no seu HD. Portanto, se nós falarmos aqui, cair na sua prova, quais desses itens fazem parte de um hardware? Podemos entender, então, que a memória, no caso, se aparecer RAM, HD, também fazem parte aí de um hardware. E também, se tiver uma citação aí, de falar qual que é a diferença entre a memória temporária e a memória permanente, você consegue, de acordo com esse conceito que nós acabamos de falar agora, separar as duas, quando que ela é temporária e quando que ela é permanente. Seguindo adiante, temos ainda dispositivo de armazenamento. Temos dispositivo de armazenamento, não. Dispositivos de entrada e de saída, ok? O de armazenamento nós já falamos aqui agora. Temos agora ainda outros hardware chamados de dispositivos de entrada e dispositivo de saída. Como eu acabei de explicar agora o permanente e o temporário, vou explicar aqui de forma bem resumida, que nós já estamos chegando ao final desse nosso Vale Tudo. De forma bem resumida, a função de permitir a comunicação do computador com o usuário ou outro dispositivo do computador. Novamente, dispositivo de entrada e saída, função de permitir a comunicação do computador com o usuário ou outro dispositivo do computador. Vou explicar melhor então essa parte também chamada de hardware. Hardware, se você acabar se deparando na sua prova, dispositivo de armazenamento, dispositivos de entrada e saída, esses fazem parte, qual desses fazem parte de um hardware? Aí tá lá, por exemplo, o Windows, memória RAM, HD, o Word. Observe que eu falei entre eles software e hardware. Então, dispositivo de entrada e de saída são aqueles dispositivos, por exemplo, de entrada. Podemos entender que o de entrada é como se fosse um teclado. O teclado aí do seu notebook ou o teclado do seu desktop, observe que ele é um dispositivo de entrada, porque ao digitar, ao fazer aí o seu texto, você está gerando essa informação para dentro do computador. Então, você está entrando com essas informações. Conseguiu entender? Ficou mais fácil assim?
Então, tem dispositivo que, se você parar para pensar um pouquinho agora, o que eu faço, que a informação ela consegue entrar em nosso desktop. Qual dessas informações? E a gente consegue agora entender aí mais ou menos o que seria de fato o dispositivo de entrada. Por que eu falo mais ou menos? Porque você pode acabar falando dispositivo que tem as duas funções. Você pode acabar falando dispositivo que às vezes você está achando que ele é só de entrada, mas às vezes ele é entrada e saída. O nosso teclado, como eu acabei de falar agora, o nosso mouse, são dispositivos de entrada. Ok, Samuel, de entrada eu já entendi. Fala para mim então um dispositivo de saída. Saída, por exemplo, o fone de ouvido. O fone de ouvido ele é um dispositivo de saída, porque é algo que está em seu computador e que está emitindo uma informação saindo dele, está transmitindo, ok? Então, essa é uma forma de saída. E se eu falar para você que agora e tiver na sua prova, com base no conceito de informática, perguntando fazendo a seguinte questão. O dispositivo scanner, ele é considerado como um dispositivo de entrada ou dispositivo de saída? E aí vai estar lá as suas alternativas. Lembrando que esse scanner, por exemplo, ele é das duas opções. Ele pode ser tanto de entrada quanto de saída, porque ele consegue fazer as duas funções, ele consegue agir dentro das duas funções. Sendo assim, ele consegue fazer os dois tipos de serviço, ok? Então, é um dispositivo de entrada e de saída. Por fim, vamos falar também aqui agora também sobre os barramentos. Barramentos, função que permite que os dados trafeguem entre os demais componentes. Ou seja, deixa eu apagar aqui para que vocês possam entender. Esse barramento, qual nós falamos agora, é como se ele fosse... O próprio nome já diz. O barramento é o que permite, por exemplo, de acordo com esse desenho que eu acabei de apagar agora, que eu poderia ter deixado aqui, o barramento, na verdade, é como se ele fosse algo desse tipo aqui. Então, aqui ele vai falar sobre processador. Aqui ele pode conversar com a memória RAM. E aqui com o disco. O barramento, função que permite que os dados trafeguem entre os demais componentes. É exatamente isso. Então, o barramento ele tem essa função de fazer a comunicação entre os hardwares, na verdade. Ok? Falamos também sobre o processador, né? Que tem a sua função aí de processar os dados. E, por fim, sabemos que todo esse recurso de hardware e software, por exemplo, ele é feito através de toda a arquitetura que envolve aí o mecanismo do desktop, envolvendo hardware e software com os seus dispositivos, com os seus periféricos, em relação ao hardware, ao software, por exemplo. Para concluir aqui, para a gente poder finalizar, vale muito que o aluno aí observe o seguinte: em relação a software, como eu já mencionei, programas, o aluno ele tem que diferenciar, por exemplo, a empresa do sistema operacional, ok? Por que eu falo que na parte do software tem muita pegadinha? Na parte do software tem muita pegadinha em relação ao que eu acabei de citar agora. Saber diferenciar quem é a empresa que criou aquele dispositivo e o que é aquele sistema operacional. Nesse caso, por exemplo, o software ou o desktop, ele pode ser desenvolvido pela Microsoft, que é a empresa desenvolvedora
do desktop, sendo ele a empresa que desenvolveu o software Windows. Ok? Então, há uma diferenciação nisso. Então, eu peço muito que o aluno, às vezes, ele começa a confundir, por exemplo, em relação ao software, falar que o software lá, em uma questão, por exemplo, um software lá explicando, é a Microsoft. Entre os itens, a Microsoft, ela faz parte, por exemplo, de um software? Não, ela não faz. Então, tome cuidado muito com essa pegadinha. A Microsoft é uma desenvolvedora, uma empresa que desenvolve os desktops e também desenvolve software. Por exemplo, o sistema operacional é feito também pela Microsoft, ok? Então tenha ciência disso, do que é, no caso, a empresa que desenvolveu o computador e o que é sistema operacional, ok? Lembrando que o sistema operacional que ela desenvolve tem um nome chamado Windows, ok? Bom, esse conceito de informática, a gente conseguiu ter uma vários tópicos que pudéssemos explicar aqui para vocês. É claro que, como eu disse no início da nossa aula, conceito de informática ele vai muito além, porque ele ainda fala de outros pontos, mas eu tentei deixar aqui tópicos que poderão cair na sua prova e também informações que vocês podem se deparar com alguma pegadinha, tá bom? Bom, espero que essa aula aqui tenha sido de extrema importância e que possa ter te ajudado muito. Ficamos por aqui e até a próxima.